Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre Santa Teresa d'Ávila, porque tivemos uma pequena dificuldade no nosso curso presencial com o microfone de lapela. A bateria acabou e não percebemos isso. Mas bem, a providência de Deus quis que concluíssemos esse registro de outra forma. E espero que sem prejuízos com relação ao conteúdo. Bem, então vamos dando continuidade àquilo que nos propomos e retomando assim os nossos slides, nós vamos falar agora. Estamos falando da morte, de Santa Teresa. Comentávamos o quanto preciosa foi a presença da sua amiga, já que estamos no âmbito do tema da amizade em Santa Teresa d'Ávila, à luz do livro Quero Ver a Deus, do beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, fundador do Instituto Notre-Dame de Vie, na diocese de Avignon, no vilarejo, no pequeno lugar chamado Venasque. Bem, então falávamos dessa amizade com a beata Ana de São Bartolomeu, estava ao seu lado, ali em Alba del Torme, quando Santa Teresa está aproximando da sua Páscoa. Nesse contexto, o Frei Antônio pede que a beata, que se prodigaliza a serviço da Madre, possa também se afastar um pouco para se alimentar e cuidar um pouquinho da sua própria saúde, E nesse momento, então, não vendo a sua amiga, Teresa, ela a procura com seus olhos e faz sinal pedindo que ela retorne, para junto de si, já que ela pode partir a qualquer momento, E nessa atitude de Teresa, a gente vê como ela une essa amizade com Deus à amizade com os homens, Ela tem a perfeita confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor vai assisti-la com todas as graças necessárias para que ela conclua a sua missão aqui na Terra da melhor forma possível, mas ela também quer ter ao seu lado a sua amiga. Às 7 da manhã começa a agonia. Calma e radiosa, com êxtase, Santa Teresa acaba, digamos assim, concluindo também a sua vida aqui na Terra, tendo experiências místicas, do próprio leito, nessa expectativa da sua morte, da sua Páscoa. Às 9 da noite, a reformadora do Carmelo, sempre na mesma atitude, expirava nos braços da sua querida Ana de São Bartolomeu. Existe uma imagem muito bonita que retrata isso, a morte de Santa Teresa, e tendo ao seu lado justamente Ana de São Bartolomeu. O amor que arrebatava a alma de Santa Teresa para Deus conservara nesta terra até o derradeiro instante uma atitude e uma expressão delicadamente humanas. O amor por Cristo, Deus e homem, divinizaram e humanizaram Santa Teresa. Santa Teresa, se santificando, se tornou mais humana. O seu amor por Cristo, por Deus, a tornou ainda uma mulher que ama com mais profundidade as pessoas que Deus lhe deu como amigos, como amigas. Com esse mesmo amor perfeito, Teresa amava a Deus e as suas filhas. Ao repousar durante o seu êxtase sobre o coração de Ana de São Bartolomeu, a gente até lembra, um pouco a amizade de Jesus e João Evangelista na última ceia, por exemplo, que tem um caráter pascal para Jesus, e nós vemos algo assim semelhante aqui na vida de Santa Teresa, na Teresa de Jesus. Lembrando que Jesus era chamado por Teresa Jesus de Teresa, Preparava-se para o repouso eterno assim. Teresa, que mergulharia para sempre no seio de Deus.
Vamos agora tratar de outro assunto muito interessante e sistemático, que é a Cristologia de Santa Teresa, né? E aí a gente apresenta duas obras que talvez até já tenhamos apresentado, mas vale a pena falar delas de novo. E as duas a gente comprou, teve a oportunidade de comprar em nossas viagens à Espanha, né? Uma delas a gente comprou em Alba de Tormes, exatamente de Tormes, que é a Cristologia Teresiana de Secundino Castro. Então é uma obra que tem suas quase 400 páginas, uma obra densa, muito interessante, sobre Cristo e aquilo que nós poderíamos chamar uma cristologia nos escritos na vida e nos escritos de Santa Teresa. Uma outra obra um pouco mais sucinta e mais geral seria a Teologia de Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, una visión sistematizada, Juan José Llamedo González. Tá bom? Então essa é uma obra publicada pela editora São Pablo. Essa obra essa eu comprei em Salamanca, e essa obra é de 2018, tá? Enquanto a obra de Cristologia, vamos ver o ano da publicação dela. Eu tenho aqui uma segunda edição. Me parece que o ano de edição dela, por onde anda aqui, 2009, tá um pouco mais antiga. Então a Cristologia 2009 e a Teologia de Teresa de Jesús 2018. Bem, e aí colocamos aqui essas imagens. A gente sem dúvidas devemos recordar, né, que as fontes da Cristologia de Santa Teresa, em primeiro lugar, podemos falar da sua vida de oração, da sua vida sacramental, da sua vida espiritual, onde ela tem uma experiência viva com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vai sendo conduzida pelo Espírito de Deus a um entendimento sempre mais profundo que acompanha o progresso da sua vida de oração, da primeira à sétima morada, passando por todas as etapas, né, da vida os graus de oração, até chegar ali ao matrimônio místico, né? Também a gente tem que recordar a importância da Sagrada Escritura, dos padres da Igreja e de vários livros de espiritualidade que compõem assim o itinerário de Santa Teresa. Bem, visões de Cristo. Na sua autobiografia, ou seja, no livro da vida, ela fala de uma primeira aparição. Essa primeira aparição é descrita da seguinte forma: quando, portanto, comecei a ter estas conversas, enquanto estava com uma pessoa que acabava de conhecer o Senhor, quis fazer-me compreender que aquelas amizades não me serviam, e ele quis avisar-me, esclarecer-me na minha grande cegueira. A gente até tocou nesse assunto já quando a gente falou da amizade. Quando ela estava no Carmelo da Encarnação, então, seguindo um pouco o modelo do próprio convento, as irmãs iam bastante ao locutório, e saiu também por razões nem sempre justas, né? Nem sempre ideais da vida do convento, né? Do mosteiro. E Santa Teresa também acabou se dedicando com seu carisma, com a sua capacidade de diálogo, de amizade, bastante a pessoas que a visitavam no Carmelo, né? E uma pessoa em particular, não fica muito claro quem seja, ia bastante lá, e ela acabou se afeiçoando, tudo indica, exageradamente essa pessoa. E aí Cristo, numa dessas visitas, Cristo se apresenta a ela com uma aparência muito severa, fazendo com que ela compreenda que ele estava triste com aquele relacionamento, com aquele apego, por assim dizer, aquela amizade um pouco excessiva. E ela o viu, como ela descreve, com os olhos da alma, mais claramente do que com os olhos do próprio corpo, né? Então, uma visão interior,
Sua imagem permaneceu gravada, né, impressa dentro dela, de modo que ela está escrevendo essa obra, o Livro da Vida, 26 anos depois, e para ela é como se a imagem fosse claríssima, né? Ela tem essa imagem como se fosse uma imagem presente. Ela ficou muito assustada, até chateada, e aquilo gerou, de certo modo, um sentimento de afastamento em relação àquela pessoa com a qual ela estava conversando ali no locutório, né? De modo que ela não conseguiu mais ver aquela pessoa, não conseguiu mais conversar com aquela pessoa. Ela recorda também no Livro da Vida, lá no capítulo 27, que essa presença de Jesus dentro dela era constante. Olha o que ela diz. Que bonito, né? A gente percebe que ela diz isso com a maior simplicidade, ela não quer chamar atenção demasiadamente para esse dom que ela recebeu de Deus, mas com a maior simplicidade ela nos faz ver quão grande fosse a experiência dela com Cristo. Parecia-me que Jesus Cristo caminhava sempre ao meu lado, e como não se tratava de uma visão imaginária, não via de que forma, ou seja, ela não via o rosto de Jesus, o cabelo de Jesus, por assim dizer, não tinha essa participação da imaginação, de uma imagem, né? Nessa percepção que ela tinha interior, mas ela percebia uma presença concreta, né? De nosso Senhor ao seu lado o tempo todo, né? Não via de que forma, mas sentia muito claramente que ele estava sempre do meu lado direito. Que bonito, né? E que ele foi testemunha de tudo o que fiz. Ou seja, ele acompanhava o tempo todo. Lavando uma panela, na vida comunitária, em todos os momentos, lá estava Santa Teresa, né? Lá estava Teresa experimentando Jesus ao seu lado. Lá estava o Senhor ao seu lado, né? Então vejam que experiência bonita ela teve. No capítulo 28, logo depois, ela narra também outras visões que ela teve do Senhor. E em particular são 3 aqui, vamos ver. Um dia, enquanto eu rezava, ele quis mostrar-me apenas as suas mãos. Que interessante, né? Jesus começa num determinado dia lhe mostrando interiormente as suas mãos. As mãos que foram pregadas na cruz, as mãos que tocaram, né, os pecadores, os paralíticos, os leprosos, para curá-los, para salvá-los. Ao ver isso, fiquei muito impactada, como sempre acontece no início. Ela não consegue descrever a riqueza dessa experiência, ela apenas esboça isso, né? Diante de qualquer nova graça sobrenatural que o Senhor me concedia. Depois de alguns dias, ela também vê o rosto divino de Jesus. E fiquei completamente extasiada, ela revela. Não conseguia entender porque o Senhor estava se mostrando assim gradualmente, pouco a pouco. Mas depois ela vai entender melhor. É próprio do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se revelar gradualmente, porque nós somos pequenos, nós somos fracos, e além disso, talvez não no caso dela, mas no nosso, estamos sujeitos ao orgulho. Então, Deus aparecendo de uma vez só, com tudo o que Ele é e que tem, imaginem que nós poderíamos nos orgulhar excessivamente do privilégio recebido, né? E seria terrível que isso ferisse gravemente a nossa vida espiritual. Bendito seja Ele, diz ela. Veja o louvor, a atitude de louvor. Ela reconhece, por um lado, a sua fraqueza natural e a grandeza do dom de Deus. E esse contraste entre a grandeza de Deus e a fraqueza dela gera o que? O louvor. Louvor que deve ser próprio das almas esposas, né? As almas que foram escolhidas e amadas e que devem amar o Senhor como almas esponsais, né?
Então bendito seja ele para sempre, porque uma criatura tão miserável e vil como eu não pode suportar tanta glória de uma só vez. Ele, como bem sabia, em sua bondade, foi gradualmente me preparando para recebê-la. Então veja que ela está já aí no livro da vida, chegando ali nas altas moradas, né? Sempre no capítulo 28, e aqui a gente vê algumas conexões com a vida litúrgica, isso é importante para Teresa, né? Essa relação com a Eucaristia, com a liturgia e os dons de Deus. Um dia, na festa de São Paulo, enquanto eu estava na missa, apareceu-me toda a Santíssima Humanidade de Cristo, naquele aspecto em que costuma ser representado como ressuscitado, com aquela grande beleza e majestade. Que interessante, na festa de São Paulo, parece que para marcar, né, São Paulo, qual é a festa de São Paulo em janeiro? É a conversão de São Paulo, que é tão importante para a igreja, né? Então, o ressuscitado aparece para ela quase como marcando, né, um novo tempo na vida dela, para que ela se torne cada vez mais, né, uma apóstola da sua vontade, né, para que ela siga os caminhos de São Paulo, né, na difusão do Evangelho que Cristo lhe confiou. No caso dela, essa boa nova é a obra da reforma, a obra, né, do Carmelo descalço, né? A visão de que fala é imaginária, e nunca vi esta ou qualquer outra com os olhos do corpo, mas com os da alma. E aí ela recorda que aqueles que conhecem mais do que ela, os teólogos, dizem que essa visão anterior é mais perfeita que esta, e que, por sua vez, é muito mais perfeita que as vistas com os olhos corporais. Tem uma hierarquia de perfeição aí nas visões, né? Então, no livro da vida, no capítulo 29, né, pouco depois aí, ela vai contar ainda outra experiência, né? Depois dessas 3 experiências aí, uma com as mãos, outra com o rosto e finalmente com o aspecto do Jesus ressuscitado no dia da festa de São Paulo, ela conta que numa certa vez ela estava segurando a mão da cruz, né, do rosário, e aí de repente ela sente a mão de Jesus tirando essa cruz das suas mãos para depois devolvê-la com um novo aspecto, né? E aquela cruz que era de madeira, agora é formada por 4 grandes pedras preciosas, mais bonitas na experiência que ela tem mística do que diamantes, infinitamente mais bonitas do que os diamantes, né? E nessas pedras haviam 5 feridas do belo trabalho. O que são as 5 feridas do belo trabalho? O belo trabalho é o trabalho de Jesus, que nos salvou. E as 5 feridas são aquelas feridas clássicas de Jesus na cruz. Suas mãos, seus pés e o seu lado aberto, né? Ele me disse então que a partir daquele momento eu sempre o veria assim. Ela entenderia a preciosidade que é a cruz. Tendo que Jesus está querendo fazer com que ela veja a cruz como a coisa mais linda do mundo, como o maior dom, um tesouro, uma pérola preciosa, né? A coisa mais preciosa que possa existir, porque ele está preparando ela para o matrimônio espiritual, né? Que ela ainda não tinha chegado aí no livro da vida, para ela poder desposá-lo na cruz. No entanto, ninguém viu isso, exceto eu, né, que é o normal, dentro desse contexto aí de revelações interiores, né? No livro das Fundações, ela narra também algumas visões de Cristo que a ajudam a realizar os fundamentos da reforma. Por exemplo, ela narra que uma freira estava em agonia e que ele, então, se aproximou dela, consolou a freira enquanto ela estava morrendo. Ele protegeu das tentações e a consolou para lhe dar uma boa morte, né? Então, vale a pena também ler o livro das Fundações para que a gente veja, experimente como Cristo a acompanhava. Lembrem-se
da ideia que Cristo a acompanhava sempre do lado direito, em tudo que ela fazia. Castelo interior. Na visão do matrimônio espiritual, é muito bonito o que ela diz. Ela vai dizer o seguinte: passamos agora a falar do matrimônio divino e espiritual, que creio que aqui embaixo não se realiza em toda a sua perfeição, porque basta nos distanciarmos de Deus para perdermos imediatamente a sua graça. Ou seja, ela fala de um matrimônio espiritual aqui na Terra, que é concreto, que existe, mas ainda não é perfeito, porque aqui a gente tem altos e baixos, a gente ainda peca, e a gente ainda perde aquela conexão total com o Senhor, como deveria ser. E que no céu, evidentemente, isso já não acontece mais. Na primeira vez que o concede, o Senhor tem o prazer de se mostrar a alma na sua santíssima humanidade, através de uma visão imaginária. Então ela viu o Senhor, com aspecto humano, e justamente isso a preparou melhor para entender tudo que o Senhor lhe daria a graça do matrimônio espiritual, para que ela pudesse conhecer e compreender o grande dom que ele queria lhe oferecer. Também se mostra a outras pessoas de outras formas, mas aqui ela vai contar como aconteceu para ela. E ela conta que aconteceu para ela quando ela estava lá no Carmelo da Encarnação e na missa, Então aqui é importante, num contexto eucarístico, ela recebe a comunhão, e pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, era São João da Cruz que lhe dá a comunhão, Foi São João da Cruz que lhe deu a comunhão. E naquele contexto, ela, ao voltar ali para o seu lugar no coro, dentro da clausura no coro, ela então experimenta ali profundamente essa graça, dessa presença, inclusive dessa visão imaginária de nosso Senhor Jesus Cristo vindo desposá-la, na hora da comunhão. E ela ainda fala de algumas palavras que ele lhe disse, porém que ela não consegue traduzi-las no seu escrito, São mais sentidas do que ditas, Mas a gente entende o que ele quer dizer do que realmente a gente ouve aquilo que ele disse, E por isso é difícil ela transmitir isso para quem está lendo a obra. Ela usa muito essa expressão no centro da alma, O centro da alma dela é o ponto mais profundo, é onde o Senhor vive, Seria ali onde está a presença, de Sua Majestade, do nosso esposo, Que a gente tem que mergulhar até lá para viver nessa comunhão profunda e santa com Ele, própria da sétima morada do matrimônio espiritual. O Senhor apareceu no centro da alma, não através de uma visão imaginária, mas, nesse caso, intelectual, de uma forma mais delicada do que a já mencionada, pois apareceu aos apóstolos sem passar pela porta, quando ele disse-lhes Pax Vobis. Então ela sabia que era ele, mas não conseguia ver não via a imagem, os olhos, o nariz, o brilho dos olhos e tudo, mas ela tinha aquela convicção intelectual de que era ele, E é um segredo tão grande, um deleite tão intenso, um favor tão sublime, repentino, não sei que comparação usar, ela fica sem saber como descrever isso. É o desafio do místico, Como dizer em palavras pobres humanas a grandeza dos dons divinos. Parece que Deus quer mostrar à alma a glória do céu, mas de uma forma mais elevada do que com qualquer outra visão ou gosto espiritual. Só isto pode ser dito, que a alma, ou melhor, o seu espírito, se torna uma coisa só com Deus. Assim é o quanto podemos compreender. Além das suas visões, havia locuções interiores, fenômenos bastante frequentes na vida de Teresa. Então ela vai para cá e vai para lá, e daqui a pouco Jesus está conversando com ela, ela está dialogando com Jesus, com uma naturalidade que nos deixa, assim, às vezes, maravilhados, E tudo isso para que ela cresça espiritualmente, para que ela cumpra a missão dela de traduzir isso
para todos aqueles que vão segui-la, né, como carmelitas ou como, digamos, leitores das suas obras, e no cumprimento da sua missão de realizar a reforma, a fundação dos descalços, do Carmelo Descalço, como o Senhor lhe pedira. Muito importante é o tema da humanidade de Cristo. Certamente pode-se dizer que Jesus Cristo é o fundamento e o centro da vida, das ações, dos escritos de Teresa d'Ávila. O Senhor revelou-se a Teresa progressivamente, de forma concreta, através de livros, através da oração, através das amizades, através da direção espiritual, de conselhos que ela recebeu de grandes homens da época. Depois tornou-se ainda mais profundamente presente, a partir principalmente de 1554, na sua vida, através de visões e locuções interiores, aquilo que descrevíamos há pouco. Na Cristologia de Teresa, nota-se a importância da humanidade de Cristo. Foi o lugar, o locus, onde ela encontrou Deus. Essa interface entre Deus e nós é Jesus, né? E Jesus, a humanidade de Jesus é aquela parte de Jesus que está desse lado da ponte, né? Pensarmos Deus do outro lado de um rio e nós desse lado de cá do rio, Jesus é o pontífice, a ponte, né? E como ponte ele é homem e Deus, então ele une os dois lados perfeitamente, e o lado de cá é a humanidade de Jesus, é onde a gente entra para cruzar o rio, né? Para ir ao encontro da divindade. Textos importantes com relação a isso, a gente pode falar do Castelo Interior 6 e 7, 6:7, perdão, e o Livro da Vida 22. A humanidade de Cristo, por um lado, nos ensina a amar a humanidade em geral. Vamos dizer que, na verdade, a humanidade de Cristo nos ensina a amar a Deus e a amar os homens. Ele é Deus, e ele é homem, né? Então ele nos ensina a amar a Deus e a amar os homens. Em Cristo a gente aprende a amar. Amar a Deus e amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e amar também a humanidade pela qual ele morreu. E agora, falando da humanidade de Cristo, ela realmente nos ensina a amar a humanidade em geral. A amar cada pessoa, cada pecador, com o mesmo amor de Cristo. Com amor que é dotado também de paciência, de compaixão, de misericórdia. E assim como o amor dele na nossa vida nos chama à conversão, à imitação, à conformação e à descoberta do divino, o nosso amor pelos nossos irmãos também deveria indicar esse caminho para eles também. Nós deveríamos ajudar os nossos irmãos a trilhar esse caminho de conversão, de imitação, né, de Cristo, de conformação ao nosso Senhor Jesus Cristo, de descoberta do divino através da humanidade de Jesus. A humanidade de Cristo vivida, contemplada, ela liberta Teresa de todo tipo de qualquer tipo de dualismo, uma concepção que a gente poderia chamar neoplatônica da vida espiritual, onde a alma é sempre vista como boa e o corpo como algo negativo, como algo ruim, né? Esse dualismo não aparece, né, nos escritos de Teresa, justamente porque a humanidade de Cristo traz o equilíbrio necessário. O que Cristo assumiu, ele redimiu. O que Cristo assumiu porque ele amou e amou para redimir. Né? Amou assumindo para redimir. Então é importante lembrar que o casamento espiritual também, aqui outro detalhe importante, não esqueçamos disso, é importante lembrar que o casamento espiritual não se consegue com a divindade de Jesus, né? Mas o casamento tem que ter a mesma, vamos dizer, a mesma natureza, né? Para a gente poder se casar. E o casamento com o nosso Senhor é possível graças à sua humanidade. Lembremos-nos aí, eu remeto aos cursos de Cristologia, de Soterologia. Jesus Cristo, teologicamente falando, é nosso mediador, graças à sua humanidade, é cabeça da igreja graças à sua humanidade. E por isso, também a gente pode dizer, ele é nosso esposo graças à sua humanidade. Então ele é o esposo da nossa alma, o Cristo, o homem-Deus,
graças à sua humanidade. Teresa sabia que poderia ser mal interpretada, que se poderia pensar que a humanidade de Jesus é a nossa, uma intimidade esponsal, teria algo de sensual, né? Mas não é nada de sensual, a gente sabe. Esse matrimônio espiritual, essa expressão, ela é analógica, né? A gente faz uma comparação com o matrimônio entre um homem e uma mulher aqui na Terra, existe uma semelhança, uma dessemelhança muito maior do que a semelhança, que é o conceito de analogia, conceito teológico de analogia. Uma outra observação importante é que toda a ética teresiana é marcadamente cristológica. Cristo é o modelo da nossa vida. Então, como é que eu devo proceder na amizade? Cristo é meu modelo de amizade. Como é que eu devo proceder com um bispo? Cristo é meu modelo para que eu ame, respeite, veja Cristo, vendo Cristo no bispo, e ao mesmo tempo, sabendo o que Cristo me pediu, eu trate o bispo com todo respeito, mas também com a firmeza que a fundadora precisa ter para que se realize o projeto de Deus a respeito daquilo que ela está fundando, né? Então toda a ética teresiana, ela é baseada na vida do Cristo, né? No modelo Cristo. Importante, quando Teresa fala da humanidade de Cristo, ela não pretende separá-la da sua divindade, isso é óbvio. A humanidade de Cristo é, digamos, aquilo que em Cristo é mais próximo de nós. E o convite que existe é que pela humanidade a gente chegue ao Verbo, né? Ao Verbo encarnado, né? Ao Verbo que se encarnou. E aí a gente entende que a humanidade de Jesus, ela é essa porta de entrada pela qual eu experimento essa pessoa divina que se fez homem, né? Então ela não separa a humanidade da divindade como se fosse uma espécie de nestorianismo teológico, muito longe dela qualquer coisa desse tipo, né? Com relação àquele grupo, né, dos alumbrados, né? Os alumbrados, eles normalmente negavam a importância da humanidade de Cristo como mediação para chegar a Deus, principalmente nos mais altos níveis de oração da vida cristã. Então, para eles, pensar em Jesus, as imagens físicas de Jesus ou imagens interiores de Jesus podem ajudar a pessoa a evoluir espiritualmente até um certo ponto mediano. Mas o píncaro da vida espiritual, os pontos mais altos, não são atingidos por aqueles que se prendem demasiadamente às imagens. Alguns autores franciscanos também, como o próprio Francisco Ozuna, o autor lá do Terceiro Abecedário, ensinavam que à medida que a alma progride na vida espiritual, deve-se buscar o divino, não necessitando mais da representação da humanidade de Cristo. Então esses autores, apesar de não serem aqui nesse caso alumbrados, mas esse modelo que eles propõem também acaba, de certa forma, desprezando um pouco a humanidade de Jesus nos pontos mais altos da espiritualidade. Teresa sempre foi contrária a isso. Apesar da importância dessa obra, o Terceiro Abecedário, para ela poder deslanchar, de certa forma, no início da sua caminhada, né, no seu progresso espiritual, em determinado momento ela percebe que tem um erro ali e que ela não pode se separar da humanidade de Cristo ao longo de todo o caminho, né? E aí a gente cita Lutero, porque justamente um dos problemas de Lutero, um dos tantos, é que Lutero acaba não valorizando como convém, como é correto, a humanidade de Jesus Cristo na obra da redenção objetiva, ou seja, na obra da redenção na cruz. E também, consequentemente, ele não vai conseguir reconhecer a importância da nossa humanidade na obra da redenção subjetiva, ou seja, na obra da redenção que acontece na nossa vida pessoal, que é a nossa justificação. E porque se a humanidade de Jesus não foi importante, ela foi só uma isca, um chamariz, algo que enganou o diabo, né? Como ele diz, a nossa humanidade também não tem importância nesse processo, que acontece apenas graças a Deus e graças pela obra da graça de Deus, né?
Então a gente não colabora nesse processo. Assim como a humanidade de Jesus, a sua colaboração é ínfima, assim também a colaboração da nossa humanidade é desprezada por Lutero. Nossa visão católica não é assim. Nós valorizamos tanto a instrumentalidade conjunta, né, da humanidade de Cristo na obra da redenção objetiva, como também o papel de a nossa colaboração humana no processo da nossa redenção subjetiva, da nossa justificação. Para ela, Cristo é o mestre de oração e de vida. É o mestre de oração. A figura do Getsemane é muito importante em toda a vida, né, na história, na vida de Santa Teresa. Ela vai aprender a rezar fazendo companhia a Jesus, que reza solitário ao longo da sua vida, né? E o Getsemane, então, um momento essencial dentro dessa perspectiva. Ele, é o mestre que torna a Teresa capaz de escrever e cumprir a sua missão. É graças a Jesus, ao querer de Jesus, a palavra de Jesus, que ela consegue traduzir tudo o que ela foi experimentando na vida espiritual para aqueles que Jesus deseja que sigam os seus passos, né? Seus leitores, né? E nós somos eles, fazemos parte desse povo, né? Ele é o mestre da sua vida, né? É aquele que guia a sua existência de acordo com a sua vontade. E, como nós já falamos disso, ele vai quebrando a vontade de Teresa. Ele vai ensinando a Teresa que ela não deve confiar demais na sua vontade, ao contrário, ela deve enfrentar a sua vontade, muitas vezes desobediente, a sua vontade viciada, a sua vontade facilmente inclinada para as coisas erradas, né? Marcada pelas concupiscências, né? Cristo também é o objetivo da oração cristã. A gente reza para ser amigo, para amar e ser amado por Cristo. A Sagrada Escritura revela Cristo. A oração nos torna amigos de Cristo. Então, se a Sagrada Escritura nos apresenta Cristo como Ele é, e isso é muito importante, porque a Sagrada Escritura nos dá a objetividade da pessoa de Cristo. E a nossa vida de oração nos dá uma relação pessoal com Jesus. E uma coisa completa a outra. Por isso a oração pessoal e Lexio Divina, por exemplo, deveriam andar juntas, né? A Lexio Divina nos ajuda a evitar uma subjetividade excessiva da nossa vida de oração. Que a gente pode começar a nos relacionar com um Jesus que não existe, que a gente criou, que a gente elaborou na nossa vida de oração e que nunca diz não pra gente, que está sempre do nosso lado, que sempre passa a mão na nossa cabeça e diz que está tudo bem, que a gente vai se salvar no final sem nenhum problema, né? Então cuidado com isso. A nossa vida de oração, ela tem que ser equilibrada por essa relação com Cristo na palavra, que dá uma objetividade maior a quem era Jesus, ou como Jesus falava, o que Jesus ensinava. E é claro que a minha vida de oração tem que estar nessa sintonia. E a gente pode pensar essa sintonia com a palavra de Deus no ano litúrgico, a nível de Sagrada Liturgia, vida eclesial, e também na nossa Lexio Divina diária, por exemplo, ou pelo menos com o Evangelho do domingo, uma vez por semana, ou quem sabe um pouco mais ainda. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Por outro lado, essa amizade com Cristo, essa relação com Cristo, vai nos unindo também aos amigos do Cristo. Essa é uma própria da dinâmica. São Tomás de Aquino fala dessa dinâmica da amizade. Os amigos do nosso amigo vão se tornando nossos amigos, né? E enquanto a gente caminha para o matrimônio espiritual com o nosso amigo Jesus Cristo, a gente vai também crescendo na amizade com todos os seus amigos. E aqui, evidentemente, tem um papel especial a Virgem Maria como mãe, né, do nosso amigo, mãe do nosso esposo. E daqueles santos que estavam mais próximos da vida de Jesus, que se tornam modelos de amizade com Jesus também, né? Que também nos inspiram a percorrer o caminho dessa amizade possível e querida por Cristo para nós. A oração nos torna sempre mais conscientes da presença de Cristo na nossa alma. Talvez a gente não vá ter aquele dom de Santa Teresa de sentir Jesus sempre à nossa direita, mas a gente vai crescer naquela experiência de uma inabitação, do fato de eu ser Cristóforo, né?
que em grego significa portador de Cristo. Como cristão, eu devo portar Cristo. E aí a gente toca, né, um ponto bem interessante, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na cristologia de Teresa, a paixão, a cruz de Cristo, tem um lugar fundamental, papel de destaque. Podemos até falar de uma teologia crucis. A paixão percorre todas as páginas da obra teresiana. Ela deve ser o nosso modelo, não só o nosso modelo, porque ali na paixão, entendo, na cruz, não é só o nosso modelo para que a gente aprenda a sofrer e a oferecer a nossa vida, mas também é a máxima manifestação do amor de Cristo por nós. Então nós não podemos parar de contemplar esse mistério, onde se irradia de um modo mais claro possível o quanto Jesus nos amava. Por outro lado, a nossa vida aqui na Terra é um segmento do Jesus crucificado. O próprio Senhor diz, temos que carregar a nossa cruz e segui-lo. Então não é um elemento acidental, não é um elemento opcional a cruz na nossa vida cristã, é um elemento essencial na nossa vida cristã. E a gente sabe que a gente falou disso, São Juan de Ávila e também o próprio Luís de Granada, o biógrafo de Juan de Ávila e amigo de Santa Teresa, próximo, né, de Santa Teresa, que também escreveram sobre a importância da meditação diária sobre a paixão e morte de Jesus Cristo. Até de um modo metódico, né? A este elemento devemos acrescentar que Santa Teresa parece ter descoberto que toda a vida de Cristo, toda a humanidade, está como que orientada para a paixão redentora. É aquela expressão que a gente pode usar na teologia. O menino que nasceu no Natal, nasceu para morrer. E aí os padres da igreja fazem essa conexão, né, entre o Cristo na manjedoura, a madeira da manjedoura, os panos da manjedoura, a mãe ao lado do menino na manjedoura e a cruz, a madeira da cruz, os tecidos que recobrem o corpo de Jesus, Maria que abraça o homem Jesus, o seu filho, como a Pietà, e que vai colocá-lo no sepulcro, né? Então o menino que nasce, aquele que é rei, profeta e sacerdote, vai realizar a sua missão, cumpri-la na cruz e, morrendo, vai poder pagar o preço da nova aliança e, ressuscitando, nos abrir o horizonte de uma vida filial, de uma vida santa, de uma vida que caminha para a eternidade bem-aventurada com o Pai em Jesus, no Espírito, né? Então, contemplando a paixão de Cristo, o homem contempla a plenitude da sua identidade, da sua missão. A sese que Teresa propõe é uma sese também que sempre leva em consideração a paixão e a morte de Jesus. Sofrer por quem sofreu por nós. Amar do mesmo modo aquele que nos amou, abraçando a sua paixão, né? A gente pode dizer que a cruz dá, de certa forma, uma chave de compreensão da inteira vida de Jesus. Resume, por assim dizer, o obrar, a obra salvífica de Jesus. Os títulos cristológicos mais usados, né, em Santa Teresa são os seguintes. Já falamos o mestre, que influencia a sua vida de oração, a sua vida. Amigo, que é a figura principal também do modo como ela descreve a oração, como um tratado de amizade. O noivo, que é o objetivo da vida espiritual, noivo, esposo. O rei, que indica a glória de Deus, sua majestade, né? A realeza de Cristo, mas não é uma realeza que distancia ele de nós, tá bom? É uma realeza da qual podemos participar também através de uma vida de oração, através do seguimento de Jesus, da prática da virtude, de uma vida sacramental e assim por diante. E juiz, ela não esquece que um dia vamos ser julgados por Cristo, né? Mas esse julgamento, ela sempre tempera isso com o amor do amigo, o amor do noivo, o amor de sua majestade. E agora vamos falar um pouquinho do tema da Trindade. É um tema também super interessante, sobre o qual vamos ter que
nos debruçar um pouco e que talvez até não seja tão conhecido por todos. Pois bem, então, antes de falar da Trindade, é importante a gente deixar claro que para Teresa d'Ávila é claro que Deus é comunicação, porque ela experimentou ao longo de toda a vida Deus se revelando para ela, Deus revelando um caminho, Deus revelando uma estrada, né, de vida espiritual, de vida de ascese, de vida de oração, de graus de oração, de purificação, de santificação e assim por diante. Então ela vê, né, uma tese fundamental da espiritualidade teresiana é que Deus é comunicação. E a gente vê isso no Castelo Interior, quando a gente lê, é verdade que Deus a concede a quem Ele quiser, mas se o amássemos como Ele nos ama, Ele também nos daria, porque só quer encontrar almas para dar, sem que por isso as suas riquezas tenham que ser diminuídas. Então para ela Deus, Ele deseja, se Ele encontrar almas bem dispostas, almas que o amem, almas que se abram a Ele, Ele vai se revelar, Ele vai se entregar, Ele vai fazer essas almas percorrerem o caminho da vida de oração, até chegar aos mais altos níveis. Como sabemos, é próprio do amor se dar. Então essa comunicação está ligada ao ser amor de Deus. O amor se comunica. Veja que São Tomás de Aquino, quando ele fala da amizade, ele também diz isso, né? Que uma das características da amizade é essa capacidade de comunicação, lá na Suma Teológica, né? A revelação que Deus oferece ao homem deve ser recebida na consciência da sua transcendência e da verdade radical de que somos criados à sua imagem e semelhança, ou seja, somos capazes de Deus. Então nós, apesar de pequenos e fracos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para ter uma relação de amizade com Deus, para acolher a revelação de Deus. Somos capazes de Deus, temos uma inteligência, uma vontade, somos capazes de nos relacionar com Deus, né? Deus nos criou assim. Então não devemos, entenda, não é motivo para soberba, é motivo para humildade, a humildade que nos conduz à verdade, né? A humildade que é uma estrada para a verdade, de quem Deus é e de quem nós somos, né? Então, criados à imagem e semelhança de Deus, somos capazes de Deus, somos capazes de acolher essa revelação aí de Deus, né? No Castelo Interior ainda se diz assim: se isto é um indício de grande obtusidade, a nossa será sem dúvida muito maior, se não procurarmos saber quem somos, parando apenas nos nossos corpos. Então, vejam, se nós ficarmos apenas no conhecimento do nosso corpo, do nosso físico, sem conhecer a nossa alma, toda a nossa existência, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, todo o castelo que está aqui dentro, como muita gente vive, né? Só conhece as muralhas do castelo, né? Só conhece o corpo, né? E não conhece o castelo da alma. E muita gente vive assim a vida toda, né? Infelizmente, Santa Teresa diz quão terrível seria isso, né? Sim, sabemos que temos uma alma porque a sentimos e porque a fé nos ensina, mas o sabemos muitas vezes de modo superficial, como um conceito, mas isso aí fica para as freiras, isso aí fica para os monges. Não, todos nós temos que tomar posse disso, entrar nessa alma, entrar no castelo, para fazer a experiência com Cristo Redentor. Deus gosta de revelar-se e viver em comunhão com os homens. E ela se emociona no livro da vida ao falar disso. Não posso dizer sem lágrimas e grande alegria de alma, se penso que quer e Senhor está conosco assim. Então Deus quer que nós façamos companhia para Ele dentro da nossa alma. Deus quer nos fazer companhia, estando dentro da nossa alma. Deus quer, Deus nos ama. E isso é tão maravilhoso, tão belo, que ela se emociona, né? E mostra que isso e fala que isso é uma grande prova de amor de Deus por nós. Segundo Teresa, a ação reveladora de Deus é essencial para que uma alma entre na vida teológica, para que ela entre no castelo da sua alma.
esse processo de passos que a alma vai dando e de pequenas revelações de Deus. Deus vai nos fazendo descobri-lo pouco a pouco. Deus vai falando conosco, Deus vai fazendo que nós percebamos a sua presença. E tudo isso vai, essa autocomunicação de Deus. Porque é claro que é autocomunicação, porque a gente não pode fazer nada disso sem a graça. O que é a graça? A graça é uma participação na vida divina. Então, se tudo pressupõe a graça, todo esse caminho interior de vida espiritual pressupõe a graça, é claro que quem que está dando essa graça para a gente? Ela não vem do nada. É o próprio Deus que está se comunicando, que está dando para a gente a graça, até para a gente poder entender que Ele está falando conosco, que Ele está nos chamando a entrar na nossa alma para nós vivermos a mais bela aventura da nossa existência cristã, a amizade com Cristo, né? Então há um primado absoluto dessa iniciativa divina. Se destaca a importância da fé, do amor, né? Como esse laço que me une a Deus, que me faz confiar em Deus, na sua palavra, esse amor que é necessário para que a gente cresça, e esse amor que ele vai transbordar também na vida fraterna, né? O crente, o homem que crê, é o homem e a mulher aberto a esse relacionamento com Deus. É aquele que deseja entrar, né, nesse castelo, ser acolhido por Deus, percorrer cada passo com Deus. Ela usa uma bonita imagem, né, na relação espiritual 18, né? Pensei então numa esponja embebida, impregnada de água. Assim a minha alma ficou impregnada de divindade e parecia gozar das 3 pessoas divinas que continha dentro de si. Entendi então estas palavras. Não se preocupe em me fechar dentro de você, mas tente fechar-se dentro de mim. Não tente tanto que eu fique me perceber dentro de você. O mais importante é que você mergulhe em mim e fique aqui dentro de mim, experimentando o meu amor por ti. É como se Cristo estivesse falando com Santa Teresa. Deus revela-se como Criador, presente nas suas obras. Então tudo, a partir dessa percepção de Deus, eu olho para o universo criado de outro modo. Eu sei que em tudo brilha o rosto, o amor, a misericórdia, a presença divina. Ele é o nosso Salvador, ele está presente também no meio do seu povo, na igreja, na Eucaristia, na palavra, nos ministros ordenados. Deus é o Pai que se oferece e se faz presente através do seu Filho e em todos aqueles que são vivificados pela obra do Espírito Santo. Então, o Pai se faz presente por meio do seu Filho e por meio do Espírito, porque o Filho é enviado pelo Pai, porque o Espírito é soprado pelo Pai e, como Agostinho recorda, e pelo Filho. Mas a capacidade que o Filho tem de soprar o Espírito Santo, ele também a recebeu do Pai, já que ele é gerado eternamente pelo Pai. Então, nós estamos vendo aqui a riqueza, né, dessa teologia aqui de Teresa d'Ávila, que é muito importante para todos nós, né? E que a gente não deve esquecer que ela é uma doutora da igreja que tem realmente muito a nos ensinar. Jesus é para ela a teofania, que conduz o olhar e o coração do homem para Deus. É a maior teofania, muito maior do que a sarça ardente, muito maior do que o Sinai, né, em meio a nuvens e com terremotos e com fogo descendo do céu. Jesus é a grande manifestação de Deus, que leva para Deus todo o nosso ser, todo o nosso olhar, toda a nossa inteligência, ou pelo menos deveria levar, todo o nosso coração. Na sua paixão, na sua humilhação, na sua aniquilação, manifesta-se com a sua doação de amor, que por sua vez torna o homem capaz de um encontro vivo com Deus. Ele é o nosso Salvador, né? Então ele, na sua paixão, ele nos salva, nos tornando, por assim dizer, capazes de ter um encontro vivo com Deus. Ele reabre a porta do paraíso para que o homem volte a estar em comunhão com Deus. Se, porém, você está aflito ou com problemas, pode contemplá-lo
enquanto ele vai ao Jardim das Oliveiras. Quão triste deve ter ficado a sua alma se ele, que é o mesmo poder, chegou ao ponto de reclamar, né, com os seus discípulos que não conseguiam ficar acordados e fazendo companhia a ele, né? Então ele quer que nós o acompanhemos, né, na oração. Depois ele vai percorrendo o caminho sozinho, sem nenhum dos seus discípulos, amarrado à coluna, sendo, né, flagelado, depois humilhado, cuspido, batido, e depois carregando a sua cruz, em meio a todas as ofensas, ele vai sendo conduzido até o Calvário da nossa salvação. E até expirar pela última vez, até entregar o seu espírito, né? E ela continua, né? Ele então olhará para você com aqueles olhos lindos, compassivos, lacrimejantes. Ele esquecerá suas tristezas para consolar as suas. Desde que você olhe para ele e peça que ele te console. Nessa descrição maravilhosa que ela faz, ela diz: se você o acompanhar, você vai experimentar algo incrível. Jesus, ele faz tudo isso por nós. E ele vai então olhar para você e te fazer entender que ele está tornando a tua dor a dor dele. Ele está te aliviando. Ele está tirando o peso que te esmaga. Ele está te consolando. Ele está te amando, né? Aquele que a gente quer consolar, é ele que nos consola de verdade. Aquele que a gente quer amar acompanhando ele, é ele que nos ama salvificamente. Aquele que a gente fica desolado por ver sofrer, ele retira os nossos sofrimentos e faz seus. Então, essa é a experiência do amor de Teresa, né? É o mistério da contemplação. É tão benéfica essa contemplação é para a nossa vida espiritual, a contemplação da paixão e morte de Jesus. Jesus Cristo é para Teresa o livro vivo no qual Deus pode ser lido. Essa imagem é muito bonita. Queremos aprender Jesus. No fundo foi o que os apóstolos fizeram. Jesus, como mestre, diferente de todos os demais, ele não tem uma biblioteca. Ele é o livro. Ele é o livro aberto, né? E os apóstolos vão ler Jesus, vão aprender Jesus, vão decodificar Jesus. Santa Teresa faz a mesma coisa e nos propõe também a mesma coisa. É na igreja que ele se comunica. Então hoje é na igreja, nessa comunhão, nessa igreja que ele mesmo instituiu, nessa comunhão que o Espírito sustenta, que nós podemos, como filhos de Deus, conduzidos pelo Espírito, conhecê-lo. Jesus Cristo é a revelação de Deus, porque é o próprio Deus. Não é mais um homem que revela Deus, mas é o Deus que se fez homem, que se revela através da linguagem humana, dos gestos humanos, da vida humana dele, do seu operar salvífico humano. Jesus é o verdadeiro livro no qual se pode aprender sobre Deus. Quando foi proibida a leitura de muitos livros em língua vernácula, ela escreve: sofri muito, porque a leitura de alguns me trouxe alegria. E como não podia mais ler, porque os permitidos eram em latim, o Senhor me disse: não se preocupe, pois lhe darei um livro vivo. Eu não consegui entender o que aquelas palavras poderiam significar, pois ainda não tinha tido visões. Mais tarde, alguns dias depois, entendi muito bem, porque tinha tanto em que pensar e me concentrar no que via. E o Senhor me mostrou tanto amor ao me instruir de várias maneiras. A revelação de próprio Deus, o Cristo, vai sendo para ela o livro que ela vai lendo, decodificando, estudando dentro dela. Quase não há necessidade de livros. Sua Majestade foi o único livro onde lia as verdades supremas. Bendito seja um livro que deixe impresso o que se deve ler e praticar de tal forma que não se pode esquecer. Que coisa linda esse texto, né? Teresa destaca a importância da Sagrada Escritura para salvar a espiritualidade cristã do risco da subjetividade. Já falamos sobre isso. Ela serve como elemento de discernimento para distinguir entre a imaginação do cristão e a verdade de Cristo.
amo muito as palavras do Evangelho, ela escreve no Caminho de Perfeição 21. Eles, os evangelhos, me atraem mais do que os melhores livros. Aliás, estes, quando não são de autores altamente recomendados, os livros, nem me atraem. Aproximo-me, portanto, do mestre de sabedoria, Jesus. Quando o mestre ensina uma lição, evidentemente, ele gosta de seu discípulo, gosta que seu ensino o agrade e o ajude a aprendê-lo. E o ajuda a aprendê-lo. Nosso divino mestre fará o mesmo conosco. Muitos autores salientam que a linguagem de Teresa é de origem bíblica. Ela frequentemente compara suas experiências místicas com textos bíblicos. Seus escritos são ricos em referências e citações bíblicas. Imaginem para uma mulher que não tinha o texto da Bíblia inteira ao seu dispor, porque não conhecia o latim e não era tanto costume que se tivesse uma Bíblia na cela e assim por diante. Na época, ela cita 47 livros da Bíblia, dos 73, 26 do Antigo Testamento, 21 do Novo. Veja que são 27 no Novo Testamento. Ela simplesmente cita 21, quase todos os livros, né? Temos 200 citações do Antigo Testamento, 400 citações do Novo. Claro que ela tinha acesso à liturgia das horas, ela escutava a palavra de Deus na Santa Missa, ou nos retiros espirituais, ou por tabela em alguns livros dos padres da igreja. Mas vejam que temos aí uma riqueza bíblica muito grande nos seus escritos. De modo que a gente pode falar que para Teresa existe, como você está vendo aí, nesse esquema no fim da página, uma relação direta entre Sagrada Escritura e progresso na vida espiritual. Progresso na vida espiritual nos leva a querer buscar mais a Sagrada Escritura, e esta por sua vez, nos faz também crescer no progresso da vida espiritual. A Sagrada Escritura para Teresa é a palavra viva de Deus, onde a gente encontra Jesus Cristo, né? A gente faz uma experiência direta com ela. Teresa, como eu disse, teve acesso à Bíblia através da liturgia eucarística, da liturgia das horas, de livros espirituais, de passagens traduzidas em algumas obras, né? Contexto. A gente deve lembrar que não era fácil encontrar uma Bíblia em castelhano na época. A primeira edição completa é de 1553. Santa Teresa está viva, né? O tema da Bíblia na língua vernácula foi objeto de discussão no Concílio de Trento, mas nenhuma conclusão foi alcançada. Existia um certo medo, porque com a situação de Lutero e a tradução para o alemão, os erros que se multiplicavam, a igreja ficou um pouco, vamos dizer, ficou com o pé atrás em liberar essas traduções e facilitá-las, né? Porque poderiam surgir outros Luteros, outros erros e etc. Em 1551, a gente também tem que lembrar isso, o Índice de Toledo proíbe tal tradução. Esta proibição é reforçada pelo Índex de Valdez. Então a Inquisição na Espanha, ela acaba agindo, não tem peso de concílio, né? Lembremos-nos que a Inquisição na Espanha, ela é fundamentalmente de jurisdição real, né? da realeza espanhola, e que ela então proíbe essas traduções em castelhano, e duas vezes, né? Em Toledo e depois em 1559. Quando Teresa escreveu o Livro da Vida, ainda não tinha aprofundado a sua experiência, a sua compreensão mística do mistério da Trindade. Ela sabe disso à luz da fé, uma fé viva que a faz escrever. A alma torna-se sábia num instante e vê com tanta clareza o mistério da Santíssima Trindade e outros mistérios altíssimos que não há teólogo com quem não ouse discutir a verdade destas altíssimas revelações. Vejam que São Tomás ele explica isso e diz que a gente pode conhecer a Deus por duas vias: a via do estudo, né? Que seria a via da teologia, que é mais lenta e gradual, e a via, vamos dizer, da semelhança, de uma semelhança cada vez maior com Jesus através de uma vida de oração, de uma vida contemplativa, de uma vida mística. E que essa é muitas vezes até mais rápida, mais perfeita
e a gente pensa em Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila, a gente vê a encarnação dessa segunda via aí. Para São Tomás, as duas coisas deveriam andar juntas, na verdade, né? A vida teológica e a vida contemplativa, né? Seria o ideal. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Mas a gente tem que tentar buscar o ideal, né? Bem, e aí para Santa Teresa, nós temos, então, um testemunho disso. Por uma via mística de contemplação, ela se sente assim tão certa dos mistérios que ela chega a dizer que poderia discutir sobre eles com os grandes teólogos, né? Isso bate exatamente com o pensamento de São Tomás de Aquino. Segundo estudiosos, a sua primeira experiência mística com a Trindade ocorreu em 1571. A partir dessa data, essa experiência se intensifica, como podemos ler nas suas relações. Observação: importante aqui a gente distinguir o fato de que nessa obra, nessas relações, a gente tem uma Santa Teresa menos tensa, né? Porque entendam que quando ela escreve essas obras mais sistemáticas, Castelo Interior, o Livro da Vida, ela tem uma preocupação concreta, e teríamos nós também, como ela, se escrevêssemos uma obra do mesmo tipo, por causa da Inquisição. Enquanto as relações não seriam publicadas, elas são anotações assim, mais de cunho coloquial, menos preocupação doutrinal, vamos dizer assim, e rascunhos de ideias. E ali a gente acaba encontrando uma liberdade no falar que nos favorece entender algumas coisas da experiência de Santa Teresa. Então, a partir de maio de 1571, Teresa percebe com uma clareza cada vez mais luminosa o mistério trinitário como unidade de Deus e a trindade das pessoas. É interessante que para Teresa, primeiro vem a trindade das pessoas, depois ela intui a questão da unidade, como elas são uma só. Através da sua experiência mística, concentrou-se na distinção das pessoas divinas, como eu dizia, no seu papel na vida espiritual, na história da redenção. Vamos ler alguns textos. Relação espiritual do dia 29 de maio de 1571. De novo, preste atenção nas datas. Terça-feira depois da Ascensão. Ou seja, estamos na novena de Pentecostes. Aí é uma observação minha. Havendo comungado, veja de novo o aspecto eucarístico. Fiquei em oração algum tempo, mas com dificuldade por estar distraída, de modo a não poder fixar o espírito num objeto. E queixava-me ao Senhor da miséria da nossa natureza. Poxa, mas como nós somos tão pequeninos, tão distraídos, não conseguimos te dar a adoração que te é devida. Me desculpa, Jesus. Você imagina a beleza da oração de Santa Teresa nesse contexto aí. Ela ali com Jesus eucarístico, presente, conversando com ele. Nisto começou a inflamar-se a minha alma, parecendo-me entender claramente, por visão intelectual, que tinha presente em mim, de novo, a visão intelectual não tem a imagem claramente, mas ela percebe claramente a presença da pessoa, ou das pessoas nesse caso. Então ela passa a reconhecer dentro dela a presença da Santíssima Trindade. Esse é um dom que uma filha dela, Elizabeth da Trindade, vai receber assim de modo admirável mais tarde. Essa percepção impressionante da inabitação trinitária, mas que a gente já vê aqui em Teresa essa realidade. Por um modo de representação que era como figura da verdade, mas ela não descreve, e apunha ao alcance da minha inteligência mesquinha, compreendi como Deus é trino e uno. Veja, trino e uno. Das três pessoas, depois ela chega à unidade substancial. E assim parecia que me falavam todas as três. De repente ela percebe dentro dela, ela que sentia Jesus tão claro dentro dela, as três pessoas da Trindade. E essas três pessoas não só estão presentes, ela percebe a distinção entre elas, e mais ainda, olha o que ela diz. Desde esse momento, experimentaria melhora em mim acerca de três coisas. Ela vai perceber que junto com essa percepção nova, de que agora ela agora percebe claramente que Deus, Trindade, está dentro dela, ela recebe três dons que acompanham isso. Um aumento de caridade ligado ao Pai, o gozo de padecer ligado ao Filho, né? Gozo de sacrificar,
e um abrasamento da alma em amor por todas as pessoas, por tudo, né? Que é ligado ao Espírito Santo. É como se fosse um dom, cada dom colocando em relevo, digamos, uma das pessoas na vida dela. Um mês mais tarde, então a gente está lá na novena de Pentecostes, né? Aí nós estamos por volta do dia 30 de junho. A presença das 3 pessoas divinas de que falei no início durou para mim quase constantemente até hoje, dia da comemoração de São Paulo. Então ela está falando agora de quê? Está falando ali do 29 de junho, né? São Pedro e São Paulo. Habituado como estava a presença única de Jesus Cristo, parecia-me que a visão de 3 pessoas quase me deveria perturbar, embora eu entendesse claramente que eram um só Deus. 3 pessoas, de repente de Jesus para 3 pessoas, muda tudo. Ou pelo menos parece que muda tudo. Mas não, ela recorda que é um só Deus. E hoje, enquanto estava absorta neste pensamento, mergulhada neste pensamento, o Senhor me disse que eu estava me enganando se considerasse as coisas da alma iguais às do corpo. São muito diferentes e a alma pode desfrutá-las imensamente. E aí ela recorda, né, que ela pensa numa esponja embebida, impregnada de água. Assim a minha alma estava impregnada de divindade e parecia gozar das 3 pessoas divinas que continha em mim. Compreendi então estas palavras: não te preocupes em fechar-me em ti, mas tenta fechar-te em mim. Mergulha nessa presença trinitária. Mais do que queiras entender tudo o que tem dentro de você, mergulha em mim. Experimenta com confiança essa presença que vai transformar a tua vida e que é prelúdio do céu, né? E parecia-me que as 3 pessoas divinas estavam dentro da minha alma, de onde se comunicava, interessante, com todas as coisas criadas, como se ela estivesse antecipando o que Elizabeth da Trindade diz: o céu é Deus e na minha alma ele está. Então é como se o céu estivesse na alma dela, por isso Deus governa o mundo de dentro da alma dela, porque ali está o céu. Um dos textos mais interessantes que a gente encontra na relação número 33, 22 de setembro de 1572, veja que aí a gente já está o quê? Já estamos um ano depois daquilo que acabamos de ler, mais de um ano depois. No dia seguinte a São Mateus, São Mateus, enquanto eu estava naquela disposição que tem sido habitual desde que tive a visão da Santíssima Trindade, ou seja, ela confessa que há mais de um ano ela tem essa percepção dessa presença da Trindade dentro dela. A Trindade foi me representada de tal maneira devido a certas comparações e analogias que dela tive conhecimento numa visão imaginária. Agora ela tem uma visão imaginária. Outras vezes ela não descreve, né? Outras vezes ela me foi apresentada numa visão intelectual, ou seja, onde ela não vê as coisas, as feições, mas percebe a presença das pessoas e a relação entre elas também. E ela identifica que tudo aquilo que ela sente, bate, confirma, está de acordo com aquilo que a teologia ensina. Agora ela vai acrescentar algo interessante. Nunca vi isso tão claramente como agora. Então ela percebe que está tendo uma revelação cada vez mais progressiva. Embora sempre, sem dúvidas, eu tenha acreditado, porque nunca tive tentações contra a fé, que a Santíssima Trindade fosse 3 pessoas e ao mesmo tempo um só Deus, né? E ela continua: que a Santíssima Trindade sejam 3 pessoas distintas que podem ser vistas e a quem se pode falar separadamente, verdade também demonstrada pelo fato, na minha opinião, que ela dá a opinião dela, de que somente o Filho veio para assumir a carne humana. Essas pessoas se amam, se comunicam, se conhecem. Então ela começa a falar das 3 pessoas que se amam, se comunicam, se conhecem, ainda vai falar da unidade. Então essas pessoas, elas podem ser, a gente pode se relacionar com elas, com cada uma delas.
E isso fica claro porque só o Filho veio assumir a nossa carne humana. Então a experiência dela toda foi com o Salvador, com o Verbo encarnado. E a gente sabe que toda ação de Deus adextra, né, para fora de Deus, é trinitária, né, um axioma da teologia trinitária. E que no caso da encarnação do Verbo também foi uma ação trinitária, porém com o escopo de que só o Verbo se fizesse carne. Então é uma ação trinitária, mas que resulta no fato de que não a Trindade se faz carne, o Verbo se faz carne. Assim também a própria obra da redenção. É uma ação adextra de Deus salvar os homens, mas é trinitária. Mas o escopo da ação trinitária é que Jesus Cristo seja o nosso Salvador, morrendo na cruz e ressuscitando. Tá? Então que fique claro isso também. E aí ela acrescenta depois, sublinhando agora a unidade da Trindade, completando a descrição das três pessoas. Mas se cada um é por si mesmo, porque dizemos que todos os três são de uma mesma essência, acreditando nisso, é uma verdade discutível, pela qual eu daria a minha vida 1000 vezes. Ela diz, eu não tenho problemas com nenhum tipo de descrição da vida, da nossa fé trinitária. E confirmo totalmente isso. Essas três pessoas têm uma única vontade, um único poder, uma única autoridade, porém elas fazem, e fazem tudo em colaboração uma com as outras. Então, do modo que a gente pode dizer que Deus é o nosso Criador, certo? E ela diz assim, todas as criaturas têm um só Criador. E aí isso recorda que a ação trinitária a ação da criação é trinitária. O Filho poderia criar uma formiga sem o Pai? Ela pergunta. Não, porque ambos, juntamente com o Espírito Santo, são apenas um poder. Então há apenas um Todo-Poderoso e uma majestade, né, em todas as três pessoas. Um só Deus. Então Deus age dessa forma, sempre como Deus, unido, as pessoas unidas em um só Deus. Para concluir, mas então, como é que as três pessoas se veem como distintas? Porque apenas o Filho se encarnou e não o Pai e o Espírito Santo? Eu não entendia isso. Nós já explicamos, né? Nós agora, no nosso curso. Mas os teólogos sabem bem disso. Sei que os três participaram da obra maravilhosa da encarnação. Mas quanto ao modo, não penso muito nisso. Então, é uma ação trinitária a encarnação e a redenção. Porém, o objetivo dessas ações é que o Verbo se faça carne, o Verbo encarnado seja o nosso Salvador, pagando o preço dos nossos pecados e também nos dando a sua filiação, abrindo a sua filiação para que nós participemos dela e podemos, através dele, né, participar da vida trinitária eterna, né? É isso. Então eu espero que vocês tenham entendido aí toda essa história muito bem. Notamos que no testemunho de Teresa d'Ávila existe uma ligação compreensível entre o que hoje chamamos de trindade imanente, a trindade em si, e a trindade econômica, que é a trindade como se revela na história, né? Aí eu remeto para os nossos cursos de teologia trinitária, estude lá com a gente também. A santa destaca a distinção das três pessoas divinas, mas não esquece de recordar a unidade. Seu pensamento não é primordialmente conceitual, mas é experiencial, místico. Poderíamos dizer que a sua experiência está mais próxima da teologia trinitária contemporânea do que a teologia escolástica do seu tempo. A teologia trinitária contemporânea, a gente poderia dizer que é um pouco mais bíblica, e também a trindade e a cristologia andam muito juntas. A cristologia é como a entrada para a teologia trinitária, né? A porta de entrada para a teologia trinitária, né? E isso a gente vê bem claramente em Santa Teresa também. Explica a ação divina ad extra como sendo uma ação trinitária, mesmo quando a finalidade não é que a Trindade se encarne, por exemplo, né? Ou que a Trindade seja o Salvador, né? Mas quando a finalidade pode ser o Verbo se encarnar, o Verbo ser o Salvador. Capta a comunhão entre as pessoas divinas como comunicação de vida e de amor. Ela tem consciência de que os cristãos participam desta comunhão através de Jesus e no Espírito, né? Experiência que nos faz corresponder à vocação de filiação adotiva. Nos foi dada ao caparra, né? Nos foi dado o início daquilo que seremos plenamente mais adiante, que é o Espírito de Deus, né? Que nos faz estar unidos a Cristo, participarmos da vida do Cristo, sermos filhos no Filho, e assim podemos fazer tudo para a glória do Pai.
Bem, agora nós vamos passar para um outro tema muito interessante, que é o tema da humildade, da doutrina da justificação. Aqui a gente não vai aprofundar tanto, mas precisamos tocar aqui nesse assunto que, sem dúvidas, vai nos enriquecer bastante na nossa vida espiritual. Nessa parte do nosso curso, nós vamos tratar de um assunto que se encontra muito bem tratado numa tese de doutorado. É escrita em língua francesa pelo padre Jean-Marie Laurier, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele é um sacerdote do Instituto Notre-Dame de Vie, fundado pelo padre Maria Eugênio do Menino Jesus, carmelita, e ele escreveu uma tese de doutorado publicada pelas edições do Carmelo, cujo título é Marcher dans l'humilité, caminhar na humildade. O subtítulo da tese é muito interessante. Thérèse d'Ávila et la théologie de la justification. Teresa d'Ávila é a teologia da justificação. Deixa eu ver se eu coloco mais pertinho de vocês, e vocês conseguem ler melhor aqui o título. A iluminação não está ajudando muito, né? Mas esse Marcher dans l'humilité, das edições do Monte Carmelo. Santa Teresa d'Ávila é a teologia da justificação. E, bom, esse mesmo padre, diga-se de passagem, que fala razoavelmente português, ele foi o responsável pela edição em língua portuguesa da obra Quero Ver a Deus, Je veux voir Dieu, que é do fundador do seu instituto, né? Bem, que eu recomendo para quem quiser aprofundar realmente a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus também, tá? Bem, agora vamos enfrentar essa questão, claro que de um modo resumido, ninguém aqui vai apresentar toda a tese de doutorado do padre professor Jean-Marie Laurier, né? Mas vamos enfrentar agora a questão que nos é necessária, né? E vamos lá. Só um momentinho e a gente vai preparar tudo pra gente. Pronto. Então, o tema esse sexto ponto do nosso curso, a humildade e a doutrina da justificação. Marcher dans l'humilité, caminhar na humildade. A humildade, para todo mundo que lê Santa Teresa sabe que é muito importante. Aqui a gente colocou, vejam, Lutero e Santa Teresa. Lutero, infelizmente, a gente tem que dizer que ele percorreu um caminho de soberba, né? Apesar de ter sido convidado diversas vezes pela Santa Igreja, pelo Papa, por cardeais que foram ao seu encontro para dialogar, para convencê-lo dos seus erros, Lutero foi endurecendo a sua posição, revelando-se muito orgulhoso, não querendo voltar atrás daquilo que tinha dito, naquilo que era o seu pensamento, né? Enquanto Teresa, ao contrário, muito humilde, ela se coloca como aquela que, mesmo guiada pelo Espírito e cheia de graças místicas, em suas obras sempre diz que, se tiver alguma coisa errada, ela se afasta do erro e reconhece o papel magisterial da Igreja, que pode corrigir os seus filhos, né? Lutero não queria se deixar corrigir, queria corrigir Deus e o mundo, mas não se deixava corrigir. Santa Teresa, doutora, ensina a humildade também, nessa atitude de
abertura de coração para as correções necessárias. Por isso ela submetia, inclusive, o seu pensamento, os seus escritos a grandes doutores da igreja, como São João de Ávila, ou a grandes santos, né, como Francisco de Borja, como Pedro Alcântara e assim por diante. O próprio São João da Cruz, nos seus colóquios de direção espiritual. E Santa Teresa então propõe a humanidade de Jesus com toda a sua importância para a vida espiritual, contra justamente aquela ideia de Lutero que desvalorizava a humanidade de Jesus, tanto na redenção objetiva quanto na redenção subjetiva, né? Nós já tratamos disso aqui. Então, a questão da verdadeira humildade permeia toda a obra de Teresa de Ávila, recorda Laurier. O que emerge dos seus escritos é uma visão dinâmica, positiva e profundamente teológica desta virtude. Muitas vezes, e infelizmente, temos que constatar, incompreendida e esquecida. A humildade não é entendida apenas como consciência do pecado, da miséria humana, como desprezo de si mesmo, mas é definida como aceitação de si mesmo, de toda a verdade interior do homem. Não é só aceitarmos sermos pequenos, aceitarmos que somos pecadores, mas é aceitarmos a inteireza da nossa verdade interior. A humildade é vista como caminho, como um avanço progressivo, um caminho de verdade, onde a gente vai crescendo no conhecimento de quem somos, na nossa inteireza humana. Aqui eu recordo de novo o Padre Raniero Cantalamessa, aquelas duas retas de metal paralelas que permitem o trem avançar, o trilho, né? Porque o conhecimento de Deus e o autoconhecimento são necessários. Lembrando que o conhecimento de Deus nos livra do desespero e o nosso autoconhecimento nos livra do orgulho espiritual. Devemos lembrar também que até Trento não havia ainda uma distinção, uma separação entre espiritualidade e teologia moral. A teologia moral, como a gente conhece, a gente poderia falar que ela vai se encaminhar para existir, né, a partir ali da segunda metade do século XVII, né? Então, na época de Trento, né, ainda não havia, século XVI, segunda metade do século XVI, ainda não havia essa separação entre espiritualidade e moral, ou entre experiência espiritual e reflexão teológica. Né? Não existia um tratado da espiritualidade à parte da reflexão teológica. Portanto, a sua reflexão sobre a humildade ela acaba servindo ao conjunto da teologia. Então, aquilo que ela ensina sobre a humildade serve para a espiritualidade, mas serve também para a teologia das virtudes, na teologia moral, serve também para a gente compreender melhor os tratados da dogmática, a humildade de Maria, a humildade do próprio Verbo encarnado, né? A humildade com a qual a gente deve se aproximar dos sacramentos. Então, ela serve a inteira teologia, digamos, a sua reflexão sobre a humildade. A sua estima pelos dons interiores oferecidos ao homem no processo de justificação, a sua admiração pela alma iluminada pela graça e habitada por Deus, a sua atenção ao crescimento e ao esplendor da graça no coração e na existência humana, oferece um testemunho eloquente do realismo católico da graça. A graça, na visão católica, ela age no homem transformando o homem, né? E Santa Teresa vai descrevendo esse processo de um modo sublime, né?
E essa graça, ela é essencial para que aconteça o processo de justificação do homem. E tudo isso é parte do conteúdo, né, do Concílio de Trento. Se reflete bem aqui, essa doutrina reflete bem o caráter, que a gente poderia dizer, otimista da Reforma Católica do século XVI. A precisão do seu sentido de pecado, aí a gente já está falando de Santa Teresa, como um ato que vai contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a teologia. A importância que ela dá à responsabilidade pessoal do homem no que concerne o arrependimento e a satisfação. A sua aceitação da insegurança permanente como experimenta nesta vida, né? Porque o homem não sabe se ele amanhã vai continuar sendo fiel. Então ele tem que se esforçar, lutar, confiar em Deus, pedir a graça de Deus, rezar, para continuar a ser fiel, né? Na qual se unem, por um lado, o temor devido à fragilidade humana e a confiança no poder, na fecundidade interna da graça. Graça que tem essa força intrínseca de gerar vida, né? De gerar vida em comunhão com Deus, de gerar transformação na vida do homem. A graça que pressupõe a natureza, mas eleva a natureza, cura a natureza, liberta a natureza, santifica a natureza, transforma, né, o homem. São exemplos nos quais vemos o equilíbrio sob a tensão da doutrina católica sobre a justificação do pecado, sobre a justificação, o pecado e a graça. Esse equilíbrio que a gente encontra nos escritos de Santa Teresa, dessa doutrina que não é tão simples assim, mas que é essencial do Concílio de Trento. A doutrina sobre a justificação, sobre o pecado, sobre a graça de Deus na vida do homem. 3 pontos importantes a gente encontra nessa obra do Laurier e que estão já no contexto das suas conclusões. O primeiro ponto é a questão do orgulho em relação às obras. Existe o sério risco de que nós sabemos que a visão católica tridentina, unido à graça, está a ideia das obras, né? O conceito das obras. Ou seja, para nós nos salvarmos, para nós percorrermos o caminho da justificação, nós temos que, por um lado, em primeiro lugar, receber a graça e deixar essa graça frutificar na nossa vida, colaborar com essa graça através de ações, de obras. Obras que só podem ser explicadas e feitas pela ação da graça de Deus, mas que exigem um sim, um consentimento, uma espécie de adesão da minha parte, a minha colaboração também. A liberdade humana corresponde à iniciativa da graça divina. Através de uma vida de oração, Teresa oferece essa habitual disponibilidade. Todo dia rezando, nós estamos todo dia dizendo que se faça em mim a tua vontade, que a tua graça faça o que ela deve fazer, que a tua graça me transforme, que a tua graça me renove interiormente, me eleve até chegar à união com Deus. O homem deve cultivar nesse processo a humildade, para ele não cair no orgulho de fazer, no orgulho de estar, de achar que é protagonista demasiado, porque está apenas colaborando um pouquinho com a graça de Deus. Então existe esse risco do orgulho, e Santa Teresa, ao apresentar a humildade, nos livra dele. O homem deve, ao longo de todo esse projeto, todo esse caminho, de todo esse processo, ele deve caminhar na humildade, reconhecendo sempre que está diante da primazia da graça de Deus. A questão do orgulho relacionado ao mérito também, né? E na sua obra O Caminho de Perfeição, ele explica que o coração humilde atrai a graça divina. Deus resiste aos soberbos, mas se entrega generosamente aos humildes. A santa fala da disposição necessária do homem diante da graça. E o que são, na verdade, os nossos méritos espirituais?
são uma participação nos méritos do próprio Cristo. A gente faz por onde, colaborando com a graça que recebemos de Deus, e os méritos são méritos participados. A gente não pode se orgulhar dos nossos méritos, porque eles são simplesmente uma participação nos méritos do Cristo. É Ele o Redentor, Ele o Salvador. E daí que nós devemos nos manter sempre no berço protetor da humildade. Nós não podemos nos salvar nós mesmos, nem salvar nossos irmãos. É Cristo o Salvador. Depois ela fala da questão da verdadeira segurança e da confiança na graça. No final do seu caminho de perfeição, ela recorda que o amor pelos outros é o sinal mais tangível e seguro de que possuímos o amor a Deus. Então nós devemos confiar na graça de Deus, mas a segurança que a gente está percorrendo o caminho acaba advindo, chegando a nós através da observação, da percepção do nosso amor fraterno. Ao esplendor deste amor acrescenta a importância também do temor santo, para evitar confusão e ao mesmo tempo um espírito estreito que pode desfigurar a vida espiritual. Ao longo da sua obra, ela testemunha uma sólida confiança na graça de Deus. Santa Teresa confia na graça e se deixa conduzir por ela completamente, como as suas filhas, Teresinha, por exemplo. Nesse caminho, de progresso espiritual, ela vai deixando de lado o pecado, vai sentindo a paz dessa comunhão com Deus e vai se tornando cada vez mais lúcida, cada vez mais vai percebendo toda a força de Deus e a sua própria força em Deus. O pensamento de Teresa está em perfeita sintonia com a doutrina católica e com o ensinamento de Trento. Mas a gente poderia dizer, com uma pitada de polêmica, o Laurier vai dizer isso, que ele tem um olhar um pouco bondoso demais sobre Lutero, que Teresa partilha com Lutero essa humildade do homem diante da graça divina. Lutero exagera nisso, dizendo que o homem não pode colaborar. Santa Teresa fala que a colaboração do homem existe, mas é pequenina diante do primado, da primazia da graça de Deus. Teresa ensina-nos que a graça aperfeiçoa a vida humana, levando-nos a seguir o caminho da purgação, da iluminação, da união mística, para usar aqui a linguagem clássica do Garrigou-Lagrange. Em Teresa, a vida e a doutrina, a experiência espiritual e a reflexão teológica, a humildade humana e a graça divina, o pecado e a misericórdia divina, encontram-se no equilíbrio que oferecem uma luz segura para todos aqueles que procuram Deus. Santa Teresa, ao ler Santa Teresa, a gente vê, de certa forma, todo o ensinamento sistemático de São Tomás de Aquino sobre essa matéria, a gente vê sendo descrito na prática pelo caminho que Santa Teresa nos oferece. E aqui a gente conclui aqui, quero insistir no fato de que Teresa está junta com Santo Inácio de Loyola, por exemplo, nessa São João de Ávila, podíamos dizer Luís de Granada, de que a nossa humanidade colabora com a graça de Deus. E nesse processo de justificação, a humildade é virtude essencial, mas devemos reconhecer que nós temos uma pequeníssima, mas uma pequena colaboração nessa adesão, nesse sim, nessa abertura de coração, para que a obra redentora invada a nossa vida e transforme a nossa vida. Temos que ir aderindo a isso no dia a dia, e é um caminho de oração exigente, como Santa Teresa chama, onde é necessária uma decidida decisão, uma determinada determinação, para ser ainda mais preciso. E ela morre como filha da igreja. Essa filha da igreja, esse título, porque faz referência às últimas palavras de Teresa, antes da sua morte, da sua Páscoa. Recorda que Teresa, apesar das dificuldades que enfrentou, por exemplo, com aquele clima um pouco pesado de Inquisição,
ela sempre se sentiu filha da igreja, ela sempre se sentiu assim, parte desse corpo místico, né? E aqui a gente vê nessa imagem Santa Teresa como mãe, né? Uma mãe que acolhe todas as suas filhas e também se sentiu acolhida pela mãe do céu, né? E pela mãe igreja. Santa Teresa d'Ávila exclama com alegria no final da sua vida, em 1582, morro como filha da igreja. É verdade? Lembremos o complexo e tenso contexto eclesial. Nós temos por um lado o luteranismo, por outro lado os alumbrados, do outro lado a Inquisição, o Concílio de Trento, todos os seus textos que ainda eram pouco conhecidos. Temos as universidades, conflitos entre visões espirituais dos dominicanos e dos franciscanos, para dar um exemplo. E não é um tempo tão assim simplório, né? É complexo esse período. E Santa Teresa também é um personagem grandioso nesse período, tem a sua complexidade também. E como freira carmelita, ela se sente filha dessa igreja, né? Por exemplo, ela recorda no Caminho de Perfeição que ela ouve falar do mal da reforma protestante que chegou na França. Ela escreve: mas por essa altura tive notícias dos danos e massacres que os luteranos estavam a causar em França e do aumento que aquela infeliz seita estava a ter. Senti muita dor e, como se fosse ou pudesse fazer alguma coisa, reclamei com o Senhor, próprio da amizade, da intimidade dela com ele, suplicando-lhe que remediasse tanto mal. Ela sentia no coração o desejo de oferecer a própria vida por aquele mal que se propagava, ao ponto que ela diz que ela 1000 vidas perderia, 1000 vidas sacrificaria para poder salvar que fosse uma alma. Vendo-me mulher e tão miserável, incapaz de fazer o que desejaria para a glória de Deus, desejei muito e ainda desejo que, como o Senhor tem tantos inimigos e tão poucos amigos, esses amigos pelo menos lhe fossem devotos, se entregassem totalmente a ele. E assim tomei a decisão de fazer o pouco que dependia de mim, observar com maior ainda rigor os conselhos evangélicos com toda a perfeição possível e fazer com que as poucas religiosas dessa casa, era um grupo ali de pouco mais de uma dezena, como já dissemos, façam o mesmo. Confiando na bondade de Deus, que não deixa de ajudar aqueles que renunciam tudo por seu amor, pensei que, como minhas companheiras eram como eu as havia imaginado em meus desejos, suas virtudes esconderiam meus defeitos, e assim eu poderia agradar a Deus, pelo menos em alguma coisa. Bonito, ela se unia às irmãs nessa reflexão. Ela diz: minhas irmãs muito virtuosas, como eu desejava, e assim eu posso oferecer a minha vida ao Senhor, porque eu não sou perfeita, mas as virtudes das minhas irmãs vão, de certa forma, diminuir, tornar mais discreta, equilibrar as minhas imperfeições, as minhas fraquezas. Então, orando pelos defensores da igreja, aqueles que defendem a igreja, aqueles que pregam, aqueles que estudam, os teólogos que defendem a doutrina da igreja, faríamos o melhor que pudéssemos a ajudar, né? Ajudar o nosso doce Senhor, que está sendo perseguido no meio dessa reforma. Parece que estes traidores, os reformadores, querem crucificá-lo mais uma vez, não lhe deixando um lugar para reclinar a cabeça. Fortes as palavras de Santa Teresa, né? Minhas irmãs em Cristo, juntem-se a mim, venham, unam-se a mim, peçamos esta graça, nós que fomos reunidas nesta vocação, que é a vocação de interceder pela igreja. Eis a nossa tarefa, o nosso anseio, eis o tema das nossas lágrimas, das nossas orações, a igreja. Então ela era apaixonada pela igreja, como boa filha, né? A Eucaristia é remédio pelos males que afligem o mundo e a igreja. E aqueles filhos da igreja vão sendo curados, vão sendo santificados pela vida eucarística. É fonte de vida, é fonte de esperança, é fonte de salvação para todos, para a igreja.
é Cristo entre nós. Que ela diz lá no Caminho de Perfeição 35, que é isto, meu Senhor e meu Deus. Ou acabe com o mundo, remedie muitos males. Não há coração que aguente isso, nem mesmo o nosso, embora sejamos tão miseráveis. Portanto, rogo-te, ó Pai eterno, que não demores mais. Para esse fogo, você que pode fazer isso se quiser. Lembre-se de que seu filho ainda está entre nós, pelo menos por respeito a ele. Ela pede ao Pai que tenha piedade da igreja, porque Jesus está nela. Por favor, pare com tantas abominações ignominiosas e horríveis. É como ela se refere à reforma protestante, aos pecados dos homens. Não, sua pureza e beleza não merecem que ele permaneça aqui onde tais coisas são cometidas. Cristo não merece isso. E se isso te pedimos, não é por nós, Senhor, que somos indignos. Ela está se dirigindo ao Pai, mas pedimos pelo teu próprio Filho. Não te pedimos que ele se afaste do mundo. O que seria de nós se ele se afastasse de nós? Não será talvez por causa desse compromisso divino que ainda temos algo para apaziguar-vos? Mas o compromisso que ele fez de ficar conosco sempre. Por isso a gente pode te pedir e te oferecer algo que te acalente, que te satisfaça. Mas como precisa dar-lhe remédio, né? Dai-lhe vós, ó Senhor. Essa situação exige um remédio, um medicamento, e ela pede então que o Pai dê à sua igreja, dê a esta situação o remédio necessário. Meu Deus, quem já existe há tanto tempo suficiente para poder incomodá-lo sem parar? E se não deixas nenhum serviço sem recompensa, por que não posso apresentar-te outros tão numerosos que obtenha como recompensa a graça que te peço? Ó Senhor, além de ter algum mérito nisso, talvez tenha sido eu quem mais provocou a tua ira. Veja a humildade dela. Por isso temo que a causa de tantos males sejam justamente os meus pecados. Talvez os meus pecados tenham aberto a porta para todo esse mal acontecer. Ó sim, meu Senhor, não demoreis, mas acalmai finalmente este mar, que é a tribulação da reforma, para que a igreja, como navio, continue a percorrer. Não fique nessa tempestade, mas continue a percorrer o seu caminho rumo ao porto definitivo. Salvai-nos, ó Senhor, pois estamos prestes a perecer. Eu coloquei alguns pequenos textos de Santa Teresa em língua italiana. Vou pulá-los. Faço também recordo uma coisa interessante, né? É que tem um livro, né, de Angela Tagliafico, que se chama Ignazio di Loyola e Teresa d'Avila, Due itinerari spirituali a confronto. Ela faz uma comparação entre Ignazio de Loyola e Teresa de Ávila, e ela coloca os pontos: o cristocentrismo, a oração e o serviço eclesial, e tanto eles têm em comum nessas matérias. Então é algo que pode nos enriquecer das edições do Carmelo. Então adquira esse livro, leia esse livro, aprofunde esse tema daí. A gente pode fazer, como a gente tem um curso sobre São João de Ávila também, e logo vai estar também disponível na internet todo esse curso, a gente pode fazer um breve paralelo entre essas duas figuras contemporâneas, né? Quando São João de Ávila nasce ali entre 1499 e 1500, Santa Teresa 1515, ele morre em 1569 e ela em 1582. Então tem uma vida de ali em torno de 70 anos, São João de Ávila, e Teresa de Ávila tem uma vida ali de 67 anos, mais ou menos, né? Os dois vêm de famílias que são famílias que vivem confortavelmente, poderíamos dizer, são ricas, né? E também tem sangue judeu, de judeus convertidos na família. Tem amigos em comum, para citarmos alguns: São Francisco de Borja, jesuíta, Frei Luís de Granada, São Pedro de Alcântara. Amizade com os dominicanos explica a influência do tomismo em São João de Ávila, que estudou em Salamanca, como também São João da Cruz.
Santa Teresa tem amizade com os dominicanos lá em Ávila, são seus primeiros diretores espirituais, daí a influência do tomismo nas suas obras, né? E aí a gente recorda de novo as obras do Ar Inteiro, produzidas pela editora Cristo e Livros, Teologia Mística de Santa Teresa e a influência de Santo Tomás de Aquino na mística de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. São artigos que viraram pequenos livros em língua portuguesa, né? Mas também temos a amizade de ambos com os jesuítas, né? São João de Ávila, muito amigo dos jesuítas, muitos dos seus discípulos se tornaram jesuítas, cartas escritas, conferências dadas, e Santa Teresa vai assumir jesuítas como seus confessores a partir de 1555. Ambos são contemplativos e ativos. Ambos escrevem obras sobre a oração, como a Audi Filia, Filoteia, O Caminho de Perfeição, O Livro da Vida, O Castelo Interior. Ambos falam do ascetismo e também da mística, dos esforços necessários do homem para fazer a vontade de Deus e também dos dons e os favores divinos nesse caminho espiritual. Ambos falam da importância da humildade no caminho espiritual, falam de etapas de progresso nesse caminho, falam desse caminho como cristocêntrico e cristoforme, né? Um caminho que tem Cristo no centro e que ao mesmo tempo tem a forma do Cristo. São João de Ávila é um grande pregador e fundador de colégios, de uma universidade, de Baeza. E Santa Teresa é uma reformadora, escritora e fundadora também da ordem do Carmelo Descalço, né? Ele também é um escritor também importante. Todos os dois têm muitas cartas, o que mostra o magistério deles, por assim dizer, epistolar, também a quantidade de amigos que eles tinham. Então são dois tesouros. Ambos têm grande reverência pela Bíblia, e a Bíblia é uma fonte importante de ambos os escritos. E os padres da igreja também. É claro que São João de Ávila de uma forma, Santa Teresa de outra. A cristologia de ambos valoriza muito a humanidade de Cristo, como já dissemos. São João de Ávila fala muito da Eucaristia, Santa Teresa d'Ávila também, né? No seu contexto de vida eclesial, de vida espiritual, tanto que em vários momentos da sua vida espiritual, vários dons que ela recebeu do Senhor foram em momentos eucarísticos, na liturgia, né? E o matrimônio espiritual veio numa comunhão. E Santa Teresa fala bastante da Trindade, que São João de Ávila também fala da Trindade bastante quando escreve o Tratado sobre o Amor de Deus, porque esse amor de Deus não é tanto o nosso amor para com Deus, mas é o amor de Deus para conosco, que é um amor trinitário, né? Nós vimos o comentário de Gerhard Miller numa conferência que ele sublinha esse aspecto. A fonte do amor divino é trinitário, né? É trinitária essa fonte. O primeiro, São João de Ávila, é patrono do clero espanhol, Santa Teresa é patrona dos escritores de língua espanhola, ambos são doutores da igreja. Em 70, Santa Teresa é declarada doutora da igreja e São João de Ávila é canonizado pelo mesmo Papa São Paulo VI. Então a gente pode falar de uma admiração recíproca entre eles nas cartas que São João de Ávila escreve e nos comentários que nós vimos aqui no nosso curso de Santa Teresa sobre o grande mestre de Ávila. As cartas de ambos são pérolas preciosas da espiritualidade católica, e as cartas de São João para Santa Teresa são também um patrimônio da espiritualidade católica. São João de Ávila conhece Santa Teresa conhece São João de Ávila, e apesar de eles não terem se encontrado, tem essa admiração recíproca. Enquanto Santa Teresa d'Ávila é muito conhecida hoje, bastante conhecida hoje, São João de Ávila
é um santo doutor que está à espera ainda de ser melhor conhecido, já dizia São Paulo VI, e certamente esta era a esperança de Bento XVI, quando proclamou doutor da Igreja, junto com Santa Hildegarda de Bingen. E aqui a gente conclui, né, o nosso curso. Certamente esse é um curso que nós poderíamos chamar ainda, né, introdutório, né? E a gente deve lembrar disso. É um curso introdutório ainda a Santa Teresa de Ávila. Mas eu acredito que quem assistir essa formação por inteiro, for olhando, né, as citações, for lendo ali o Caminho de Perfeição, for lendo um pouquinho, né, o Livro da Vida, for lendo um pouquinho o Castelo Interior, o Livro das Fundações, as relações espirituais, vai ganhar muito, né, vai crescer muito, né, teologicamente, certamente, espiritualmente também. E aqui concluímos nessa esperança de que esse curso tenha ajudado você a entender melhor a figura e os escritos e a doutrina de Santa Teresa, que ela se torne ainda mais nossa amiga, que ela interceda por nós no céu, pela nossa vida espiritual, e seja esse modelo de virtudes para nós. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.